Se você pegar a geração Z tem menos relações sexuais do que qualquer geração que veio anterior. E as pessoas têm menos relacionamentos e mais relacionamentos disfuncionais. E elas são mais depressivas em relação ao relacionamento em geral. 50% das crianças no Brasil crescem sem pai. Hoje. É uma loucura, né? Porque, imagina, metade do que eu sou é por causa do meu pai. Aquela história, você é socialista, tá bom. Então agora você tem que tocar empresa. Aí o cara tem que pagar imposto. Acabou o socialismo dele no primeiro boleto que ele pagar de imposto. Primeiro dá. Ele vai olhar e falar, calma, o que vocês estão me dando em troca? O cara fala... Mas é uma fuga muito curiosa que já é efeito de uma cultura tardia. Aí agora falando da revolução sexual. O boomer pensava assim, a revolução sexual não vai dar nada. Esse era o raciocínio, Sim. Porque nada aconteceu no período. Se você pegar a geração Z tem menos relações sexuais do que qualquer geração que veio anterior. E as pessoas têm menos relacionamentos e mais relacionamentos disfuncionais. E elas são mais depressivas em relação ao relacionamento em geral. E se você perguntar pro cara da geração Z, que tem um pouco de informação, ele vai falar pra você, a revolução sexual deu errado, ele fala pra você, mas é óbvio. Ele nem pisca o olho pra falar, porque ele já não é quem tá no começo do processo, ele é quem tá no final do processo, ele tá vendo as consequências últimas, até uma fase avançada do processo. E uma fase muito louca é essa. No ponto final da revolução sexual, as pessoas têm menos relações sexuais. Por quê? Porque daí você tem toda a coisa do feminismo, e tem toda a coisa de várias coisas, e aí tem todo um clima mais de desconfiança entre homens e mulheres, tem conflitos maiores entre homens e mulheres, e aí o cara se fecha em casa e pornografia e etc, e meio depressivo. Então a pessoa prefere não ter uma relação sexual pelo problema agregado que tem nisso. É o fenômeno que na internet chama dos incels, né? Do cara que tá trancado em casa e tantas coisas. Então, paradoxalmente, na geração Z, você já vê a retração do relacionamento. Uhum. Então, o final disso é isso. Outro efeito, né? Então, por exemplo, na geração Boomer não, faz sexo antes do casamento, mas termina casado até o final da vida. Na geração X já por que não divorciar? A geração Z já cresceu sem o pai. Em 50% dela. Então, 50% dela não tem pai. Então, não tem a referência paterna para nem olhar. Então, se você falar assim, qual é a importância de um pai? A relação que se você perguntar para um boomer, às vezes ele fala, não, meu pai era muito rígido, né? Ou para um cara de outra geração. Mas quando você fala para a geração Z, às vezes a resposta dele é que ele nem teve o pai em casa. Porque o pai dele já tinha divorciado, porque exatamente já tinha essa cultura, já tinha ido embora, foi fazer outra coisa, estava no segundo casamento muitas vezes, terceiro, porque a taxa de divórcio aumenta muito do primeiro casamento pro segundo. O cara que divorcia uma vez tende a divorciar a segunda e a terceira. Vez, né? É o caso do meu irmão. É verdade. Você estava, inclusive, vendo essa estatística esses dias. 50% das crianças no Brasil crescem sem pai. Hoje. Uma loucura, né? Porque... Imagina, metade do que eu sou é por causa do meu pai. Claro, mas quase todo mundo, porque quase todas as estatísticas positivas que você tem são associadas à paternidade. Uhum. Sucesso profissional, tem uma correlação muito forte entre presença paterna e sucesso profissional, nível de formação cultural, valores, é tudo dado assim, né? Mas aí se você pegar uma pesquisa nos Estados Unidos, mas que o eco no Brasil é claro, tem uma pesquisa interessantíssima que os valores, as pessoas passaram a valorizar menos, né? Religião, família, patriotismo, trabalho. Aí você pega, tipo, várias estatísticas de valores desses que foram perdendo valor. E a única coisa que aumentou foi dinheiro. Que, o pessoal assim, tá muito mais materialista. Então, é mais materialista, mas é engraçado, porque as pessoas valorizam mais dinheiro, mas menos trabalho. Então, o problema é que dessa conta, né, é que alguma coisa não fecha, sabe? Sim. Então, essa crise geracional, e é visível, né? Tem até um vídeo que eu gosto muito, que é um high school americano. É o mesmo high school. E eles pegaram ano a ano, de 1900 até 2020. Não lembro qual foi o ano que parou, mas agora, era recente. Pegaram um período de quase 100 anos? Quase 100 anos. Caramba. E aí começa todo mundo vestido de... tipo, as mulheres com capa, tipo assim, sabe aquelas... Não é capa, o termo tipo aquelas saias armadas e o Chapéu. o chapéu e o guarda-sol, né? Toda aquela coisa. E aí chega os anos 60, já tem uma galera... Começa a aparecer uma saia, às vezes uma saia mais curta e tal, mas ainda você vê um pessoal que tá... Tipo, a galera... aquela galera Estados Unidos, assim, que às vezes o cara vai de blazer no high school, tem uns caras com caneta no bolso, sabe? Aquelas coisas assim.
Aí chega a geração X, e já é aquela coisa mais rock and roll, calça jeans rasgada, Sim. alguns, e a galera meio gritando. Pega a geração posterior, os caras levam vodka na escola, aquelas coisas já que já foi vista. E aí chega a geração Z e tá todo mundo no celular, e todo mundo meio down, assim, todo mundo é meio derretendo. Tipo, todo mundo tá derretendo. A postura, as roupas, claro. Eu sempre pergunto, eu dou uma aula que eu passo esse vídeo, né? E eu pergunto o que aconteceu. As pessoas falam que as roupas sumiram. Elas falam que tinham roupas e não tem mais. Mas não é só que as roupas sumiram, é que também ninguém conversa. Quando você chega na fase final, as pessoas não estão mais conversando entre si. E o clima é todo mais down. E ao mesmo tempo as pessoas, sim, usam menos roupas. E a postura de todo mundo é mais pra baixo. Postura literal, o físico, né? O porte físico das pessoas é mais pra baixo. Você tem uma perda simplesmente de postura no sentido até, sei lá, existencial. Tem gente que vai falar pra mim assim, mas você tá detonando a geração mais nova, a geração antiga. Bom, a geração antiga foi quem educou pra isso. Claro que ela é a educadora das gerações posteriores que vieram. Mas o ponto é, quais foram as ideias que geraram esses efeitos, né? As ideias, claro, eram coisas que pareciam benignas no começo e que vão se provar como não sendo. A principal delas seria, então, a revolução sexual. É uma delas, mas eu não acho que é só questão sexual, são várias. Então, por exemplo, a perda da religião em geral é outra ideia. O secularismo como um todo tem efeitos sociológicos muito grandes. A falta de paz, de família, né? Sim, o álcool e as drogas como algo mais permissivo. A presença familiar, refeições em família, a mudança física é muito forte. Eu acho que o elemento sexual é só um entre vários, né? É que ele implica na taxa de divórcio, que implica no abandono paterno. Então, ele tem uma correlação muito forte com o abandono paterno. Mas também tem uma correlação muito forte entre religião e presença da família. Tem uma correlação muito forte entre a própria figura da masculinidade, né? Uma certa ideia de ódio contra a masculinidade, você vai voltando, é notório, assim, é uma coisa quase que é chocante a diferença do Sean Connery, do perfil Sean Connery pro, sei lá, o Timothée Chalamet, entendeu? Assim como o arquétipo do homem, assim, assim, na verdade eles nem vivem no mesmo planeta, assim, sabe? Se você botar o Sean Connery e o Timothée Chalamet do lado, parecem pessoas totalmente diferentes. E não é só o problema, veja, não é só esteticismo aqui, é até o tema de como as pessoas enxergam essas coisas, as pessoas enxergam de outra maneira, né? Não é que tudo é para pior, tem várias coisas que melhoraram no mundo. Eu não sou também da linha de que tudo só piora. A geração mais nova, em vários aspectos, está corrigindo coisas até que foram feitas pela geração anterior, porque estavam errados. Isso que eu ia te perguntar, porque parece que a geração Z... Parece não, é estatístico, eles bebem menos. Bebem. Então isso até um ponto que indústrias de bebidas estão preocupados. Porque todo mundo é bêbado ao redor deles, por isso que eles não querem mais beber. A geração não tá bebendo, talvez por ter visto isso nos pais. E aí eu queria te perguntar isso, o avô tá barrigudo, com a lata de cerveja o dia inteiro na mão sem trabalhar. O pai tava bêbado e largou a mãe. Claro que ele não vai beber, ele olha para aquilo e fala, cara, como é que eu vou beber? O cara vai pra academia, a obsessão da geração Z é ir pra academia. Existe o Super Zoomer, né? Eu tenho vários que me seguem, tá? O Super Zoomer é tipo o cara que acompanha meu canal, que ele manda mensagem para mim e fala, professor Guilherme, tô investindo em Bitcoin, eu tô levantando peso, tô lendo a obra completa de Platão, acordo 6 da manhã para rezar o rosário e tal, tenho 18 anos. Tipo assim, uns negócios que você fala, cara, que diabos é esse menino, entendeu? O que aconteceu? Então, o Super Zoomer é um fenômeno e é um fenômeno da resposta total a tudo que tem em volta dele. Ele é o menino que entrou na internet e ele não tá mais aguentando o que tá rolando, tipo, ele não aguenta, e daí ele fica procurando onde ele vai encontrar um caminho para viver o oposto do que estão passando para ele. E aí... Mas você acha que isso é significativo do ponto de vista estatístico ou são exceções? Porque, por exemplo, eu já vi pesquisas que mostram... Era uma pesquisa na Inglaterra. Mostrava que os jovens do sexo masculino estavam indo mais para a direita, sim, enquanto o sexo feminino estavam ainda mais para a esquerda. O pessoal falava que era um renascimento da direita por conta disso. Eu falei, poxa, mas tem uma base estatística bacana, assim. Mas mostrava também afastamento entre homens e mulheres, né? Sim, como é que você vai ter um casal que vai perdurar ao longo do tempo, não vai se divorciar, se eles têm, em termos culturais e morais, eles têm visões diferentes do mundo? Esse padrão é global e provavelmente o que justifica mais isso
as mulheres têm, estatisticamente, uma tendência muito maior a se conformar ao sistema vigente. Isso é histórico. Sabe que quando começou o voto feminino, as pessoas imaginavam que as mulheres iam votar em grande parte na esquerda. E isso simplesmente todos os grandes anos primeiros, não aconteceu. Por quê? O clima geral era mais conservador e as mulheres tendiam a votar junto com seus maridos e seus pais. As mulheres, na verdade, estatisticamente, tendem a votar de acordo com o que está estabelecido. Hoje, muitas mulheres não são casadas, portanto, elas não tendem a votar junto com o marido, dado que elas não são casadas. Então, não tem nem como acontecer. Aliás, se só pessoas casadas votassem, a direita ganharia praticamente todas as eleições do mundo inteiro ocidental. Que é um fenômeno dos mais curiosos. Se você tirar pessoas que cometem crimes, aumenta os votos da direita. Se você colocar só pessoas que pagaram boleto, aumenta os votos da direita. Não, tem gente que vai ficar revoltada com eu falar isso, mas eu tô falando só estatística, não é nenhuma... é uma estatística que, vamos lá, gente, né? Vamos lá, é meio óbvio, né? Eu lembro do Jonathan Haidt dando uma palestra falando que quanto mais tem religião e quanto mais a esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. E ele falando isso, e eu lembro de umas pessoas chocadíssimas, assim, na plateia, falando, meu Deus, que correlação incrível. E eu, assim, falando, cara, isso é meio que meu avô falaria, sabe? Mas tudo bem. Mas a correlação estatística, o estudo tá aí, é impressionante mesmo. E de fato, o que acontece? Se você pegar o sistema escolar universitário, ele é praticamente todo à esquerda. Então, a tendência das mulheres, na verdade, grande parte dela é votar com o sistema escolar e universitário. Porque os professores falaram para votar sim, a tendência delas vai ser votar sim. Dado que elas não são casadas e dado que elas não têm o pai tão presente, sobra quem que é a autoridade que vai ser seguida? A autoridade universitária escolar. Uhum. Então esse padrão se justifica em grande parte por isso. Os homens são bem menos conformistas. E tem um outro problema, que se o vilão é o homem, na narrativa do professor universitário e escolar, a mulher pode não necessariamente se revoltar contra isso. Falar, beleza, o homem é o vilão, o que tem a ver comigo? Vou continuar votando com meus colegas da universidade. Meu grupo de amigas da universidade, do RH, sei lá, da empresa, vamos votar juntos. Em bloco, né? As mulheres também tendem a votar mais em bloco, né? Do contrário, o homem falou, se eu sou o vilão, por que eu vou votar junto com você? Você tá falando que eu sou literalmente o vilão da sua narrativa. Então, o próprio discurso justifica muito dessa migração. É muito difícil ver realmente a maior virada de voto da eleição, da derrota do Trump para o Biden e da vitória do Trump para a Kamala Harris é homem jovem. É a maior virada. Sim, as mulheres sim migraram um pouco mais à esquerda de fato. Mas isso também casa, novamente, com a proporção menor de mulheres que estão casando e sendo mães. Sim. Isso justifica provavelmente boa parte. Só da mulher ser mãe, ela tende a migrar para a religião e para a direita. Isso é estatisticamente comprovado. Começar a trabalhar, ter filho, migra a pessoa tanto para a religião quanto para a direita. E só envelhecer. Envelhecer por tabela, só envelhecer, estatisticamente aumenta a sua chance de aderir à religião e à direita. Bom, todas as gerações ficam mais à direita do que elas começam, todas. Por isso que esse fenômeno da geração Z é tão chocante, porque se a geração Z teve uma migração para a direita, estatisticamente a gente só tem as gerações migrando para a direita ao longo do tempo. Elas começam muito de esquerda, aquela famosa história, né? Não foi de esquerda quando era jovem, não tem coração, não foi depois de tantos anos não tinha cérebro, a história que atribuem a tantas pessoas. Um né? jornalista francês, eu esqueci o nome dele, mas é isso aí mesmo. Fala que se você não é de esquerda quando é jovem, tem 20 anos, você não tem coração. Se você ainda é de esquerda quando tem 40, você não tem cérebro. Um jornalista francês, vou pesquisar o nome que ele dele está querendo dizer com isso é só um fenômeno estatístico todas as gerações tendem a começar a vida mais à esquerda e terminar mais à direita. Isso conforme vai aumentando a experiência de vida. Exato. Mas daí muito do que isso justifica, muito dessa onda progressista estatisticamente falando, não é nem opinativo, é o fato de que pessoas mais tardiamente casam, mais tardiamente começam a trabalhar, mais tardiamente fazem uma série de compromissos, daí naturalmente elas demoram mais para ter essa mudança. Mas quando você tem uma mudança na geração Z, isso indica uma mudança política muito forte, né? Sim, com Porque certeza. não tem nenhuma indicação estatística de que esse cara vai começar a retrair do nada. Não acontece, tá? São muito raros os fenômenos, ou praticamente inexistentes, de uma geração migrar para a esquerda conforme o tempo passa. Não ocorre. Experiência de vida... A volta, né? A volta não acontece. A volta não acontece. O que indica que experiência de vida tende a migrar para a direita. Estatisticamente falando. E que pensa, né? Quanto mais responsável... Qual é o eixo comum estatístico aqui?
quanto mais responsabilidade você assume, mais você tende a ir pra direita, né? A história do... É aquela história, você é socialista, tá bom. Então agora você tem que tocar a empresa. Aí o cara tem que pagar imposto. Acabou o socialismo dele no primeiro boleto que ele pagar de imposto. Ele vai olhar e falar, calma, o que vocês estão me dando em troca? O cara fala assim, tá te dando nada. O primeiro boleto dele acabou, ele já virou, ele quer abolir o Estado. Aí ele tem que criar uma criança. Aí ele vai falar assim, não, vamos criar minha criança na base da libertação sexual e das drogas. Ele olha pra isso e fala, cara, não tem condição. Fala, a criança vai destruir... O primeiro dia que ele vê a criança destruindo a casa, ele já migra pra direita, entendeu? Porque ele fala assim, ele já vai... Aqueles memes, né? Tem o meme do cara... o cara desaparecendo, porque ele falou assim, eu vou ter que botar ordem, não tem nem o que não é nem uma pergunta de do que fazer. Não é nenhum questionamento. Não é nenhum questionamento, tanto que a quantidade de pessoas que eu conheço que viraram religiosas na seguinte contexto, teve o filho e fala, preciso criar meu filho, eu vou criar com quais valores? Sim. E aí o cara fala, preciso criar meu filho na religião. Porque se eu não criar meu filho na religião, ele vai ser criado em sei lá o quê. Aí o cara fala, preciso voltar pra religião. Direto. Eu vejo isso em quantidades quase que... quase industriais, assim. A gente tem um combinado entre a gente, por conta da Maria Tereza. Sim. Que é justamente isso, começar a levar ela na missa. Porque é mais fácil, né? São Já valores tá que estão aí há muito certinho. tempo, dão certo. Porque, claro, você vai criar de quais valores. Esse é um negócio que é tão natural pro pai. Então, essa migração das mulheres para a esquerda, ela é praticamente, estatisticamente, igual a só o fato das mulheres não estarem casando. O que vai ter muita mulher millennial que não vai casar, né? Então, porque a mulher millennial assistiu Sex and the City, assistiu Friends, sei lá o que assistiu. Friends, no final, eles casam, né? Porque, muito curiosamente. No final, todo mundo chega e fala, não, beleza, galera, muito legal, a gente tá curtindo aqui uns anos, vamos casar, né? Vamos casar, vamos ter filho e tal, vamos trabalhar. Termina assim. Mas a mulher millennial ouviu isso, ouviu do RH, que não era pra casar, sei lá o que falaram. E aí agora ela vai chegar, muitas delas nos 40 anos e realmente não vai casar. E o efeito disso é meio drástico, socialmente falando. Sempre, já aconteceu com a mulher boomer isso. Por quê? Porque a mulher vai, claro, ter toda uma mudança na vida dela, que ela acabou não casando, acabou não tendo filhos. E isso, estatisticamente falando, gera insatisfação. No final da vida ela fica, no final da vida ela fica insatisfeita. Agora eu não consegui casar. E as pessoas se sentem insatisfeitas que não casou. Porque tem uma idade. Isso é uma coisa... O homem até consegue casar mais tardiamente, a mulher consegue menos, né? A gente vence. A gente tem idade cronológica que a gente precisa seguir. Então, precisa se reproduzir até uma certa idade. Isso. Casar até uma certa idade. O homem consegue ter filhos até muito tardiamente. E ele ainda consegue casar com até uma idade bem mais avançada. A mulher, ela tem muito mais dificuldade para ter filhos depois de uma certa idade. E ela tem muito mais dificuldade para casar. Então, a mulher sofre muito mais com esse delay da maturidade do que o homem. No entanto, as mesmas pessoas que às vezes promovem, falam que é em defesa da mulher, estão, na verdade, criando um hábito que para as mulheres vai gerar insatisfação. Segundo as próprias mulheres. Se você fizer uma pesquisa entre mulheres, como tem várias, você preferia ter casado, dado que você não casou, a pesquisa tá meio cruel, né? E muitos falam, sim. Então, você está criando um problema social retroativo, né?